Bom, queridos, nós estamos chegando numa época muito especial. Você sabe que a igreja no mundo inteiro, ela tem um calendário, né? Um calendário anual, que foi definido, são essas tradições da igreja que são boas. Existem tradições que são boas, né, gente? Sim ou não? Tem tradições que são boas. Por exemplo, nós temos uma tradição aqui na nossa igreja. Nós nos cumprimentamos com 20 abraços na saída da igreja. É uma boa tradição, não é? É ótima tradição. Então a gente quer manter essa tradição, só suspendemos aí na epidemia da Covid, tá? Na pandemia. Então, uma dessas coisas é o calendário da igreja. Então nós estamos no período do advento. Advento, que é um período de aguardar a chegada do Messias, que é o Natal. Então, a gente quer cada vez mais respeitar e entender esse calendário, que é um calendário litúrgico, para que a gente também possa regular o nosso ano a partir de uma visão cristã. Então, estamos nesse tempo de preparação do nosso coração para o Natal. Então nós queremos trazer uma palavra essa semana e trazer uma palavra na outra semana também, sempre tentando entrar no espírito do advento, aguardando a vinda do Messias, o nascimento, e ver como essas coisas, como esse entendimento pode iluminar a nossa vida. E eu coloquei o título dessa mensagem, título 1 milhão de quilômetros em 1 segundo. Por quê, gente? Porque o texto que nós vamos ler, ele é um texto muito sugestivo. Eu quero que você abra aí em Mateus 1, 18 a 24. Ele tem como centro um versículo que nós conhecemos esse versículo, mas a gente quer meditar nesse versículo e entender algumas coisas, entender por que 1 milhão de quilômetros em 1 segundo. Foi assim, Mateus 1, verso 18. Mateus 1, verso 18. Primeiro evangelho do Novo Testamento. Diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Esse nascimento espetacular. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Diga comigo, Deus conosco. Aleluia. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Amém? Queridos, quando o profeta fala o nome Emanuel, Deus conosco, ele não quer falar literalmente o nome Emanuel, mas ele está falando do significado da vinda de Jesus para aquele povo e, consequentemente, para nós. Para o povo e para nós. Porque quando a gente olha esse texto e vemos que o centro desse texto é Deus conosco, nós percebemos
que aquele povo, o povo de Israel, que é chamado povo de Deus, era um povo que, apesar de tudo, presta bem atenção, aqueles que fizeram o curso aqui conosco, que tiveram no curso. Quem esteve aqui no curso aprendeu detalhadamente. O povo de Deus, o povo de Israel, era um povo que do começo do seu ano até o final do seu ano, era permeado pela ideia, pelo conceito, pelo entendimento de que Deus era o Criador, que Deus era soberano, que Deus tinha escolhido eles. Então eles tinham festas, eles tinham oficialmente 7 festas, relembrando as ações de Deus na vida deles. Preservação de Deus com eles, libertação, o momento em que eles viveram no deserto. Então, cada festa tinha uma particularidade e lembrava alguma ação e obra de Deus na vida daquele povo. E não somente isso, eles tinham as escrituras. Na época que essa palavra foi proferida, Israel tinha um templo central em Jerusalém, um templo majestoso, reconstruído por Herodes. Eles tinham um verdadeiro orgulho. Eles gostavam de chegar para os estrangeiros e mostrar aquele templo. Olha só, é o nosso templo. E Jesus disse assim, olha, vai chegar um dia que esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. Eles ficaram escandalizados quando Jesus falou isso. Porque para eles era um orgulho nacional o templo. Eles tinham aquele templo maravilhoso, mas não era só o templo, não. Eles tinham espalhadas por toda a terra de Israel sinagogas. Lugares onde todos os sábados, na verdade, 3 vezes na semana, eles se reuniam e ouviam a palavra. E algum mestre, alguém que estava presente, eram comunidades pequenas ao longo de Israel, além do templo, que tinham a palavra, que liam as escrituras, o povo, até as mulheres, que em todas as sociedades tinham uma diferenciação de educação, as mulheres sabiam textos bíblicos de cor. As crianças eram ensinadas a partir da palavra. Eles andavam em cada lugar, e cada lugar que eles andavam da sua terra, diziam, não, aqui Deus fez, aqui Deus falou com o profeta Elias. Aqui foi a travessia do Mar Vermelho. Aqui Josué derrubou os muros de Jericó. Aqui a lei foi entregue no Monte Sinai. Aqui Davi triunfou sobre os jebuseus. Todos os lugares estavam impregnados da ideia, da realidade, do conceito de Deus. Mas apesar disso, apesar de toda essa estrutura dos rituais, imagina, 5 tipos de sacrifício eram feitos no templo. 5 tipos de sacrifício todos os dias, gente. Todos os dias havia sacrifício. Todos os dias havia uma fumacinha. Eles olhavam, quem chegava lá perto de Jerusalém, sabia que alguma coisa estava acontecendo sempre no templo. Sempre um tipo de sacrifício sendo realizado. As pessoas traziam frequentemente, quer dizer, todo ano, mesmo aqueles que estavam distantes, procuravam pelo menos uma vez por ano ir ali e apresentar um sacrifício especial naquele templo. Com todos esses rituais, aquele povo se sentia profundamente distante de Deus. Havia no coração deles uma distância. Eles sentiam que faltava alguma coisa. Havia um anelo, um desejo para que o Messias viesse. Eles sabiam que a história deles não havia se complementado, não havia acontecido. Então, dentro do coração deles, havia algo errado. Eles tinham uma fome, apesar de todas essas coisas. Porque é possível, nós temos todas as exterioridades, presta bem atenção. Os rituais na nossa vida são parte. Por exemplo, nós vimos a igreja, todas as semanas é um ritual. Os rituais não são ruins em si. O problema é quando os rituais, as coisas exteriores que nós fazemos,
não tem um eco dentro do nosso coração. Quando fazemos só com uma exterioridade, é possível você fazer todas as coisas certas. Você tem uma Bíblia, é errado ter uma Bíblia, abrir sua Bíblia todos os dias e ler, não. Pelo contrário, é fundamental, é importante. Mas essas coisas não são a coisa mais importante. Todas essas coisas apontam para uma realidade maior. Maior. A reunião na igreja aponta para algo maior. Quer dizer, a Bíblia aponta para algo maior. Mas esse povo, permeado por essa realidade, estava distante de Deus. Alguns, sim, eram piedosos. Alguns estavam próximos, mas faltava algo acontecer. Eles tinham essa expectativa de que algo acontecesse. E no meio disso, existiam aqueles que se sentiam totalmente isolados, alijados, afastados de Deus. Que se sentiam à margem do sistema religioso. Prostitutas, publicanos, leprosos, cegos, doentes, pecadores. Essas pessoas se sentiam absolutamente esquecidas por Deus. Se sentiam como Deus não se importa com a gente. Nós somos colocados de lado aqui. E outros que estavam bem financeiramente, ou estavam bem moralmente, aparentemente bem moralmente, cumpriam todas as obrigações religiosas, se sentiam donos de Deus. Se sentiam que eram pessoas que podiam ditar aquilo que Deus fazia ou quem entrava ou não entrava na presença de Deus. Eram pessoas, como Jesus disse, que não entravam, não conheciam a Deus, mas também não permitiam que os outros conhecessem. Se tornavam um obstáculo para essas pessoas conhecerem a Deus. Então a situação daquele povo era uma situação crítica. Era uma situação espiritual de penúria, apesar de terem o nome de Deus o cercando por todos os lados. É incrível isso, não é, gente? É incrível essa distância. Agora, é interessante como a gente diz assim, e aí a gente lê a palavra, né? Deus conosco. Quer dizer, se vai acontecer alguma coisa, um milagre, um grande movimento dentro de Israel, uma mudança na história do mundo chamada Deus conosco, é sinal de que há uma distância. Há uma distância que vai ser rompida de forma contundente. Isso acontece, gente, essa situação espiritual ainda hoje acontece. Eu fiquei assim, perplexo. Não sei quantos de vocês souberam. Eu até comentei assim no curso e fiz alguns comentários aqui na igreja do caso, lá na Bahia, acho que foi. Eu vou pedir para a gente colocar o caso da Sara Mariano. Quantos de vocês já ouviram falar sobre isso? Quantos de vocês já ouviram falar sobre esse caso? Essa mulher, ela é esposa do pastor. Esse aqui é o pastor, o marido dela. Que eu nem me lembro o nome dele. Só que essa mulher, ela costumava cantar em muitas igrejas. Era uma cantora, era pastora e uma cantora conhecida na cidade. E que viajava por muitos lugares, ministrando, cantando e tudo mais. Só que ela se envolveu, como tinha problemas com o marido. O marido era um homem violento com ela. E ela acabou se envolvendo com outro homem nessas viagens. Tá? Que pode acontecer. Por isso que eu gosto sempre de fazer viagem acompanhado. É sério. Claro que sim. Quantas vezes o seu Zé foi comigo, né, seu Zé? Foi comigo também. Eu disse, não, gosto sempre de levar alguém para me cuidar. Mas o seu Zé estava lá junto comigo. Outros também, sempre que vão, né?
Porque ninguém está livre do pecado. Ninguém está livre do pecado. Ninguém. Nem o pastor, nem vocês. Bom, aí essa mulher foi viajar, se envolveu e tudo mais. E esse homem começou a elaborar planos de vingança no coração dele. Essa mulher morreu com uma série de facadas, hein? E 17 facadas, e foi queimada após morrer. Agora, o que é mais escandalizante, o que é mais de causar perplexidade, o que mais causa perplexidade, é que o mandante do crime foi o seu marido. O pastor foi o mandante do crime. E não só isso. O motorista dela, que viajava com ela para fazer as viagens, foi o que levou ela para a emboscada. Agora, não foi somente isso. O diácono da igreja foi que segurou ela para que um dos cantores da igreja a esfaqueasse a mandado do pastor. 4 membros da liderança foram capazes de se aliançar para cometer um crime hediondo contra uma mulher. Onde está Deus nessa igreja? Não está. Não está, absolutamente ausente. Não há nada de Deus. Essa igreja virou um inferno. Porque o inferno, quando a gente lê a Bíblia só de uma forma fechada, a gente entende que o inferno é só um lugar distante onde vão os ímpios. O inferno é um estado de alma a qual alguns seres humanos começam a entrar aqui nessa terra. Já começam aqui. É um trilho, é um caminho. E essa igreja, tomada de tanta maldade, um sistema, essa igreja, com o que aconteceu, ela expressa que dentro daquele sistema havia uma pulsão de morte, de ódio, de inveja, de maldade. Vejam só, mas a Bíblia, aí vocês veem, a Bíblia, ela não é ingênua. Em nenhum momento a Bíblia é ingênua de dizer que quem fala de Deus vive para Deus. Muitas pessoas que falam de Deus não vivem para Deus. E muitas pessoas que vivem proclamando visões, percepções e questões são pessoas capazes de maiores maldades de pessoas que até dizem que ignoram a Deus. Por quê? Porque, no fundo, não é rituais, não são rituais, não são conhecimentos que fazem a diferença na nossa vida espiritual, gente. O que faz a diferença é como nós usamos essas coisas para nos aproximarmos de Deus. O que eu aprendi de Deus? Eu aprendi que Deus é bom. Isso é uma coisa que eu aprendi antes de vir para a igreja. Mas o que eu faço com o fato de que eu sei que Deus é bom? O que eu faço com isso? O que isso implica na minha vida no dia a dia? Qual é o sentido disso? O que isso impacta? O que o meu conhecimento... Eu posso falar para vocês do conteúdo de todos os livros da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e dizer para vocês o que cada livro fala, citar versículos, mas o que isso tem de importância de verdade? Só tem importância se isso tem uma implicação na minha vida de proximidade de Deus. Quanto você, meu irmão, e eu faço essa pergunta, quanto você e eu estamos andando perto de Deus?
Essa é a grande pergunta que nós temos que saber. Deus conosco tem uma grande mensagem para nós, que é: Deus vive em um movimento de aproximação. Deus se move constantemente em relação ao ser humano se aproximando. Deus se aproxima. E se a gente olha Deus conosco, que é o ápice de tudo, nós vamos ver que Deus, em toda a história da Bíblia, Ele vai se movimentando. Quando você vê no começo em Gênesis, você vê uma voz falando com Abraão. A voz fala com Abraão. Uma voz fala com Abraão. Logo em seguida, Deus chama o seu povo, tira ele da escravidão e diz: construam um tabernáculo. Façam um tabernáculo com um átrio, façam um tabernáculo com um lugar chamado Santo Lugar, e façam um lugar chamado Santo dos Santos, e façam uma arca que representa a minha presença, e façam ela com 2 querubins. E aí vocês vão ouvir: Deus está entronizado acima dos querubins, que era o tabernáculo. E logo em seguida Deus diz para Salomão: tu vai construir um grande templo. E Salomão constrói o templo, e o templo sinaliza para o povo da presença de Deus. Mas o povo foi se esquivando. Mas logo depois do templo, a Bíblia nos diz que Deus envia a Jesus. Deus conosco. Mas Deus dá um passo ainda mais ousado. A Bíblia diz que que o próprio Jesus disse assim: eu vou ir, mas eu vou enviar para vocês quem? O Espírito Santo. Então o Deus conosco vai habitar mais intimamente do que do nosso lado vai habitar dentro do nosso coração. Deus habita dentro do coração, do teu coração, meu irmão. Você está aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus e de alguma forma as palavras de Deus tocam tua vida porque o Espírito Santo habita dentro de ti. Agora é possível, com o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração, ainda é possível que a gente ignore a palavra de Deus. Por isso nós precisamos olhar esse texto bíblico que diz que Deus é conosco, Deus conosco, que a gente possa olhar para esse texto como um texto que nos inspira e nos desperta para a necessidade de nós não somente termos a Deus como um conceito, como algo a discutir, como algo a saber, como algo a ostentar, como algo a enfeitar a nossa vida, mas sim como alguém com quem a gente tem um relacionamento íntimo. Deus quer ter intimidade comigo e contigo, meu irmão. Deus quer ter um relacionamento próximo com a gente. Deus quer se envolver na nossa vida o quanto Deus está envolvido na tua vida. O quanto Deus está envolvido nos teus negócios. Como você acha que vão ser os teus negócios se Deus estiver envolvido neles? O que você acha, meu irmão? Hein? Como você acha que vai ser o seu trabalho se Deus estiver envolvido nele? Como você acha que vai ser a sua família se Deus estiver intimamente envolvido nela? Como você acha que vai ser sua vida financeira se Deus estiver envolvido nessa vida financeira? Como você acha que vai ser o seu ministério líder que está aqui? Como você acha que vai ser a sua liderança dentro do grupo familiar se Deus estiver envolvido intimamente com você? Eu posso dizer para você que algo extraordinário vai acontecer. Deus conosco
transborda de alguma forma. Deus conosco movimenta. Deus conosco abençoa. Deus conosco faz a diferença. Deus conosco reverbera. Toca as vidas. A presença de Deus é algo extraordinário. Quanto mais íntimos formos de Deus, mais vamos desfrutar da vida em abundância, queridos. Sabia disso? Eu acho extraordinário o texto de Jesus, e eu quero colocar aqui, o anelo de Deus com a gente. Olha aí, lê ali, ó, você pode ler ali. Quantas vezes Jesus está falando, quantas vezes eu quis juntar, e aí está falando de Jerusalém, está falando do povo de Israel, quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas. Você já pensou que Deus faz assim com a gente, com a igreja? A gente quer sair, sabe? A gente quer ciscar nos lugares perigosos. Tem muitos irmãos aí ciscando em lugares perigosos. Abre o teu olho, meu irmão. Abre o teu olho onde você anda ciscando. Porque o Espírito de Deus é bom. Jesus é bom. Olha só, ele vai lá e diz, vem para cá. Vem para cá. E o que acontece? Seus filhos, como a galinha, protegem os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Sai para lá, Deus. Sai para lá, não me incomoda. Sai para lá, não atrapalhe os meus planos. Sai para lá, eu sei o que fazer. Sai para lá, eu tenho uma ideia melhor do que a tua. Sai para lá, tu não me ama. E aí nós saímos. E aí ele diz, agora sua casa está abandonada e está deserta. Que trágico. Mas é uma história espiritual. É uma história espiritual que pode acontecer na nossa vida. Mas eu desejo que não, e eu tenho certeza que Deus vai fazer diferente. Porque nós vamos agir diferente, amém? Vamos dizer, Senhor, livra-me de ser como estes homens daquele tempo. Livra-me de ouvir tua palavra, de ouvir um chamado tão sagrado, tão precioso, tão alto e desprezar. Nós ouvimos uma palavra semana passada sobre avivamento. Avivamento. E eu quero dizer o seguinte para vocês. Antes que a Heloísa tivesse trazido essa palavra, você vê como o Espírito Santo faz as coisas? Não como o Espírito Santo faz. Eu tinha no meu coração, e nós conversávamos muito sobre isso com a Cláudia em casa. Isso que eu vou falar, eu não falei para ela, mas a gente falou muito sobre o assunto. E eu pensei comigo, ano que vem, nós vamos colocar como um ano para a igreja buscar o avivamento espiritual. E já faz algum tempo que eu venho orando na intimidade, sem dizer assim, eu estou orando sobre isso, por avivamento na igreja. Então essa palavra que traz a Heloísa é uma palavra que tem a ver com o que o Espírito tem falado conosco. Com o que o Espírito está falando a nós como liderança. E até nem de uma forma orgânica, não que eu disse alguma coisa, mas o que o Espírito Santo está falando de diferentes formas para nós. E é esse o nosso foco. E esse é um foco que tem a ver com o advento, Deus conosco, porque nada mais poderoso para avivar do que a presença de Deus. É nós experimentarmos a intimidade de Deus conosco, sentir Deus está falando comigo, Deus está me respaldando, Deus está me conduzindo, Deus está aqui, eu sinto a presença de Deus. Eu não sinto Deus distante, eu sinto Deus próximo, eu sinto Deus comigo. Eu não lembro só de Deus no domingo, eu me acordo, eu dou graças a Deus. Eu vejo uma pessoa chegando, eu sinto que é Deus que está trazendo essas pessoas. Quando pessoas se afastam, eu sinto que é Deus que está afastando.
As decisões que eu tomo, eu sinto o Espírito Santo de Deus me dizer o que eu preciso fazer. É algo extraordinário e é aí que começam as transformações. Porque a transformação, presta bem atenção no que eu vou te dizer. A transformação não vem por informação. A transformação vem por experiência. Você não muda a sua vida só por saber de coisas. Eu não estou dizendo que saber não é importante, presta bem atenção. Eu sou totalmente a favor do conhecimento, mas você muda a sua vida espiritual a partir de experiências que você tem. Quando você tem experiências de proximidade de Deus, de ouvir a Deus, de viver a graça de Deus, a nossa vida muda completamente, gente. Não é a mesma. Pessoas que estão na mesmice são pessoas que ainda não têm experimentado a Deus, a proximidade nas suas vidas. Porque quando a gente tem proximidade, algo extraordinário acontece. A Bíblia nos descreve. Isaías era um sacerdote, de família sacerdotal, uma pessoa comum. Conhecimento, rituais, sacrifícios, sabendo, conhecendo Israel, a história do que Deus fez em outros tempos e tal. Mas de repente, ele tem uma visão. Ele tem uma experiência. Ele vê a Deus no seu trono. É uma experiência aterradora. Ele fica apavorado. Misericórdia, quando ele vê a Deus, a primeira coisa que ele vê é que ele é pecador. Aí você diz assim, mas eu também reconheço que é pecador. Tira. Nós dizemos que somos pecador, mas para reconhecer que estamos errados, nunca reconhecemos. Você reconhece na sua casa facilmente? Não, eu estava errado. Você diz para sua esposa, é verdade. Eu estava errado. Aí é que a gente vê a espiritualidade. Você diz para sua esposa, marido, é fácil você dizer eu estava errado? Esposa, você tem facilidade de reconhecer que você estava errado? É verdade, querido, eu estava errado. Ou você luta até a última gota de suor, de sangue, para dizer que você estava certo. Você estava errado, você sabe que está errado, você luta até o final. Mas Isaías não, ele viu a Deus. Quando você vê a Deus, você perde as estribeiras, você vê a santidade de Deus, você percebe, eu sou pecador. Estou no meio de uma cultura pecadora, nós estamos tudo perdido. Só que Deus não nos deixa no desespero. A Bíblia diz que vem uma brasa do altar e toca-lhe a boca de Isaías. Eu estou purificando essa boca suja. E agora tu vai falar é coisa boa. A palavra que tu vai proferir é palavra santa, é palavra que vai fazer diferença. Que vai falar de tempos que virão e de tempos que estão. Está entendendo? Os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, eles estiveram diante dos grandes doutores da lei. E os doutores da lei começaram, você imagina, gente, os advogados daquela época. Sabe como é que é, né? Conhece todas as leis, conhece todos os meandros legais, jurídicos, argumentando com lógica, com conhecimento. E aqueles homens se colocam de pé diante daquele sinédrio e começam a falar do que Jesus fez, das coisas que aconteceram, das experiências que eles tiveram, destemidamente, pescadores dando lição em doutores da lei. Aqueles homens, vamos dar de mão com essa gente, vamos soltar eles, não temos motivo para ficar. E depois eles comentaram. Não, eles andaram realmente com Jesus. Porque o jeito que essa gente fala, o jeito que eles falam é jeito de quem teve experiência. Experiência com Deus. Não é só conhecimento. Conhecimento é pouco. É insuficiente. E só conhecimento, eu vou dizer, eu sei o que é. Eu sei o que é só conhecimento. Só conhecimento ensoberbece.
Só conhecimento deixa o cara com o rei na barriga. E não é o rei Jesus. É o ego. O ego, exibido, nojento, chato, insuportável, que não dá para conviver, que não dá para falar. Eu sei, eu fui isso aí. Agora, quando você tem a experiência que Deus toca a tua coxa e desloca a tua coxa, faz você mancar, você nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa depois que você experimenta a Deus. Eu oro para que cada um de vocês, que os meus filhos, que cada um de vocês tenha uma experiência verdadeira, real com Deus na sua vida. E se realmente Deus tocou a minha vida. Realmente algo extraordinário aconteceu. Porque muda completamente, assim como mudou Isaías, assim como mudou os discípulos, assim como mudou a minha vida, muda a tua vida também. Quando se rompe essa distância, quando se estabelece essa conexão. Agora, por que muitos de nós, essa pergunta que muitas vezes a gente fala, pastor, por que eu me sinto distante de Deus? Por que eu me sinto distante de Deus? Existem algumas coisas que a Bíblia nos fala e que eu quero compartilhar assim rapidamente com vocês. Primeira coisa, Deus conosco. Deus conosco é o que, gente? É singular ou plural? Plural. Deus conosco. Deus conosco é plural. Fora da igreja, fora da comunidade, distante dos irmãos, nós vamos nos sentir solitários. Nós precisamos de irmãos que nos falem a palavra de Deus. Nós precisamos de irmãos que nos deem palavras de fé. Eu recebi palavra de fé esse ano de irmãos que me falaram, que me encorajaram, que me ajudaram, que me deram coragem. Eu preciso receber coragem. Eu dou coragem, mas eu preciso receber também. Você pode dar coragem, mas você precisa receber. Nós precisamos, isso é uma coisa que ninguém tem a propriedade. Deus se distribuiu. Deus se aproximou da comunidade. E Deus age sempre a partir do nós. É nós. Entendeu? Mas tem gente que na igreja se isola. É eu. Nunca diz nós. Eu sempre digo, eu repito, eu falo isso várias vezes, mas eu vou falar de novo. Quando uma pessoa chega e diz assim, a tua igreja, um membro dessa igreja diz assim, a tua igreja, pastor. Olha, eu choro encolhido no meu leito. Na alma, no mais profundo, mas a tua igreja. Meu Deus do céu, o que tu está fazendo aqui, meu irmão? Você é essa igreja. Deus conosco, quando estamos unidos, quando a igreja chega num alinhamento. O que diz a Bíblia? Quando a gente concorda com alguma coisa na terra, vai ser feito? Porque é necessário que a igreja esteja num mesmo espírito. Vamos buscar um avivamento, irmãos? Vamos reconhecer que nós precisamos de um avivamento? Amém? Então diga aí para o seu irmão, vamos buscar o avivamento, irmão. Nós estamos precisando na nossa família, nós estamos precisando nessa igreja. Mas não é só um avivamento, entendeu? Arrepio. Avivamento é mais do que arrepio. É muito mais do que isso. Não é ficar dando voltinha, não. É algo profundo dentro do nosso coração. É uma convicção que você vive a sua vida com a certeza de que Deus está te conduzindo, que você está construindo o reino, que você está empreendendo coisas eternas. É um entusiasmo que todo mundo tem quando está engajado na obra de Deus. Vejam só, há duas multidões que se encontram nos evangelhos. Uma vinha velando o corpo de um jovem, e a outra vinha com Jesus. E todo mundo que vinha com Jesus, você já leu essa passagem? Todo mundo, e aí encontra o velório.
Se encontram aquelas duas multidões, é um texto até meio engraçado. No final, se você vai olhar, não sei, talvez chegasse ali, aquela multidão, né? O que vai acontecer no encontro dessas duas multidões? Acontece que Jesus acaba com o velório. Jesus acaba com o velório, Jesus ressuscita e aquela multidão triste se torna uma multidão feliz. Por quê? Porque viram o reino de Deus acontecendo. É isso que acontece. Deus conosco. Por que me sinto distante de Deus? Algumas pessoas foram feridas no passado pela rejeição. No passado. Por pessoas, pelos pais. E ficam carregando isso permanentemente. Está na hora da gente crer naquilo que Deus fala. E abandonar aquelas coisas que nos disseram no passado. Nós vamos ter que escolher em que nós vamos crer. Disseram para nós que nós não prestava para nada, mas Deus disse assim, escuta, eu te quero. Eu te quero comigo, tu é meu. Eu vivo em ti. O meu espírito habita em ti. Tu é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que voz que nós vamos ouvir? Às vezes nós estamos fixados na rejeição. Eu já percebi isso na minha vida. Você chega, uma vez eu fui fazer um devocional, fui orar, e no devocional que eu ia ler, a primeira palavra que disse assim, se aquiete e tenha consciência de que Deus quer estar esse tempo com você. Aquilo de repente me tocou a minha emoção. E eu digo, mas por quê? Eu perguntei para mim mesmo, mas por quê? Por que isso agora? Por que isso tocou? Porque foram muitas as experiências da minha vida, de diferentes ordens, nas quais eu me senti não querido em alguns lugares. E eu sei que você também teve as suas experiências. E às vezes essas experiências marcam a gente. E às vezes a gente transfere essas experiências para Deus. Mas Deus quer estar conosco. Deus quer estar com você, meu irmão. Deus se agrada. Deus tem prazer de te ouvir. Que coisa extraordinária é isso, hein? Não é extraordinário o Evangelho, gente? É algo incrível. Deus abre os nossos olhos para que nós possamos ser capazes de enxergar essas coisas. Algumas pessoas se sentem distantes de Deus também porque querem usar a Deus. Deus se afasta, e talvez tenha sido o caso dessa igreja. Deus não condescende com quem quer usar o seu nome. Quem quer usar o seu nome para fazer campanha política, Deus não aceita isso. Deus não é uma coisa. Deus não é um objeto. Você não gosta que te usem, não é? É ou não é, gente? Eu já fui usado, já me convidaram para ir num evento, para pregar, para usar os meus talentos para chamar a atenção para a pessoa do evento. Quando você sabe isso, você se sente mal, você se sente indignado, que as pessoas não estão interessadas, na verdade, na mensagem que você tem, mas estão interessados em exibir e usar a tua influência para tocar outras pessoas. Deus não aceita ser usado. E nós não podemos ter uma relação utilitária com Deus. Deus não é um objeto. Não tente, sabe, instrumentalizar Deus, mas nós temos que nos deixar instrumentalizar por Deus. E isso vem ao encontro de uma outra realidade. A pastora falou sobre aliança. Escuta, aliança é uma palavra que percorre toda a Bíblia. E quando nós fazemos a ceia, nós sempre falamos, essa é a nova aliança no meu sangue. E a aliança tem um significado muito especial para cada um de nós. E tem a ver com pessoas que se sentem distantes ou não distantes. A aliança quer dizer que Deus não é ficante de ninguém.
Hoje em dia, o modo é ficar. Os relacionamentos, né? Pegar, ficar. Porque as pessoas perderam a capacidade de valorizar a outra e de se valorizar. As pessoas não se valorizam e não valorizam o outro. E isso é uma epidemia de ódio, de distância, de solidão, de depressão, de bagaceirice nessa nossa sociedade terrível. De crianças abandonadas, de adolescentes perdidos por causa disso. E Deus, presta atenção, Deus é tudo ou nada. Deus não tem nenhum valor para você, até que Ele não tenha valor supremo. Está entendendo? Deus não tem nenhum valor para você. É assim que são as coisas, até que Ele tenha valor supremo. É a aliança que Deus faz com o ser humano. Deus deu tudo. É sangue que Deus dá. É Ele mesmo ferido pelos nossos pecados. É isso que Deus dá por nós. Então Deus, todo amor, toda bondade, não quer outra coisa que uma entrega total de cada um de nós. Mas é incrível, nós temos medo de nos entregar para Deus, mas não temos medo de nos entregar para a política, de nos entregar na mão de líderes enganadores. Não temos medo de nos entregar para a prostituição. Não temos medo de nos entregar para a cobiça. Não temos medo de nos entregar para o trabalho. Não temos. Coisas que desaparecerão da nossa vida. É preciso que tenhamos aliança. Quando tivermos aliança com Deus, jamais vamos nos sentir distantes de Deus. Me entrego, Senhor. Minha vida é toda tua. Eu não quero outra coisa que não está engajado naquilo que tu estás engajado, Senhor. Amém, queridos? E por último, por que as pessoas se sentem distantes de Deus? É porque elas têm uma visão religiosa de Deus. Deus não é arrepio, viu? Como eu já falei. Deus não é conhecimento. Deus tem um caráter. Que Deus é o nosso. Que Deus é esse que nós somos chamados a amar. Ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua mente, de todo o teu ser, de toda a vontade. Que Deus é esse que nós somos chamados a amar, gente. Porque quando eu entendo o Deus que eu sirvo, eu começo a ver Deus de uma forma mais frequente e mais óbvia. O nome do nosso Deus é misericórdia. Deus conosco é aqui, é a cruz. O nome de Deus é misericórdia. Isso não é maravilhoso? Você quer ver onde Deus está? Onde Deus está nesse mundo? Ah, eu não vejo Deus. Onde você vê misericórdia, ali está Deus. O nome do nosso Deus é bondade. Aonde você vê a bondade acontecendo, ali está Deus. O nome do nosso Deus é justiça, mas não é a justiça retributiva, vingativa, mas a justiça que dá a cada um aquilo que lhe é devido. Aonde você vê justiça, você está vendo Deus. Aonde está Deus? Está vendo o bem sendo feito? Não importa se o cara não é da igreja. Se você viu o bem sendo feito, ali está Deus agindo. Tremendo isso. Você vê o amor acontecendo? Aonde você viu o amor, ali está Deus. Quando nós abrimos a nossa mente para isso,
Então nós tiramos Deus de templos e começamos a enxergar Deus na vida. Conseguimos enxergar Deus numa pessoa que repentinamente nos estende a mão com delicadeza e nos dá um sorriso na hora que nós precisamos. Nossa, eu precisava ouvir isso. Olha essa bondade. É Deus, querido. É Deus te fazendo um carinho. Você consegue enxergar? Quando você abre os olhos para ver que Deus está nessas coisas, porque Deus é assim, você começa a perceber que Deus está mais próximo do que você jamais imaginou. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.